Olá, gente, tudo bem? Não se assuste não, sou eu mesmo, viu? Não precisa se assustar não. Sou eu mesmo, professor JJ, tá? Só que agora a gente não tem aula nem de geografia nem de história. A gente tem aula de língua portuguesa. Aí você pode estar dizendo, professor dá aula de tudo. Já ouviu aquela história pau para toda obra? Pois é, exatamente isso, tá? Mas se preocupa não, você vai gostar da aula. Gente, nós estamos aí próximo aí das nossas férias de julho, né, desse ano. Vai ter férias, vai. Diferente do ano passado, que a gente começou, teve aquele problema da pandemia, mas esse ano a gente vai ter férias aí no mês de julho. Então a gente está fazendo em língua portuguesa revisões. Quero lembrar que vocês que são alunos do quinto ano, este ano tem a prova SAEB, tá? Aquela antiga prova Brasil que dá origem ao IDEB da escola. E aí vocês sabem que a nossa rede municipal hoje é a melhor, tá, entre as capitais. Ou seja, Teresina hoje possui a melhor educação do Brasil entre as capitais. E nós não queremos perder isso. Então depende de vocês, tá bom? Vamos falar sobre o artigo de opinião hoje? Vamos lá? Revisar um pouquinho, a gente praticar algumas coisinhas aí. Vai ser bom. Vamos lá então. Me acompanha. Identificar o tema de um texto é o tema da nossa aula de hoje. Professor, mas a gente vai falar sobre artigo de opinião? Exatamente. Identificar o tema de um texto, que é dentro do artigo de opinião. Vamos lá? Bom, aí vocês lembram, aula passada eu sempre falo que a gente sempre tem uma dica de leitura. O que é a dica de leitura? É a leitura que você vai fazer para você poder assimilar melhor o conteúdo e também se aprofundar naquele conteúdo. Gente, não tem nada melhor do que alunos que leem muito. Alunos que leem muito aprendem mais. Alunos que leem muito produzem melhor um texto. Alunos que leem muito não fica voado. Não sei. Não. Tá? Alunos que fazem leitura, eles aprendem mais. Tá bom? Então a dica da semana de hoje está lá no seu livro Ápice de Língua Portuguesa. Então já vai localizando aí, porque eu sei que vocês têm um cantinho de vocês. Já localizei a página 180 e 183. Dá uma olhadinha lá e vê o que é que tem. Só na 180 e 183. Que tem algumas coisinhas que vocês vão perceber que tem muita coisa que a gente vai discutir hoje. Tá? Faça a leitura dos textos. Professor, eu não gosto de ler. Então, meu amigo, tá complicado. Porque língua portuguesa, se você não gostar de ler, mas, gente, é muito bom. Vai lá para você ver a leitura. Leia mais de uma vez, se aprofunde, beleza? Tudo bem? Bom, artigo de opinião, revisão. Lembra que a gente sempre tem aquela nossa leitura que a gente sempre faz para a gente poder introduzir o tema. E a nossa leitura de hoje está no seu livro, na página 131. Localiza aí, que você vai acompanhar comigo. Página 131 do seu livro Ápice. Localizou? Calma, estou esperando. Vai lá. Pronto? Marca aí, deixa aí. Não sai daí não, tá? Então vamos lá. O texto é desculpa. Eu vou ler e vocês vão ler comigo acompanhando aí, tá bom? Se quiser ler alto, tudo bem. Se quiser ler em silêncio, também, tá? Então vamos lá. Esse é um texto da Fabiana Gutierrez e começa assim. Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpas? Uma pergunta. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. E, mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem. Olha só, tá vendo? Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado.
Lembra daquela história que a gente sempre aprende de forma errada, dizer assim, eu pedi desculpa não, eu sou machão, eu sou macho, né? Pede desculpa não, negócio de pedir desculpa, isso é coisa pra gente fraco. E aí está provado, ó, tá? Pesquisa da Universidade de Ohio, Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem. Que tal melhorar sua imagem? Quando você errar, com sua mãe, com seu pai, pedir desculpa. Com seu irmão, pedir desculpa. Com algum colega da sua sala de aula, você mandou uma mensagem para ele que ele não gostou. Que tal ir lá e pedir desculpa? Mandar uma mensagem pedindo desculpa. Tá? Gente, isso não vai matar ninguém, não. Não vai tirar nenhum pedaço seu. Pelo contrário, vai lhe engrandecer. Então vamos pensar. O texto desculpa é uma pergunta. Desculpa. Você pode me desculpar? Tá? É um artigo de opinião. Artigo de opinião expressa a opinião de um autor sobre determinado assunto, com argumentos, ou seja, ideias, para convencer alguém a mudar de opinião ou não. Então, o artigo de opinião é assim. Você leu um determinado conteúdo sobre pandemia, Covid. De repente você encontra um colega, começa a conversar com ele e você começa a dizer, rapaz, eu acredito que a pandemia, ela hoje é um dos principais males do mundo. Aí o outro diz, não acredito nisso não, isso tudo é fake. Esse povo não morreu de pandemia não, esse povo morreu foi de diarreia, morreu foi de outras doenças, não tem nada a ver com isso aí não. Então você tem duas opiniões, uma baseada em fatos e a outra fundamentada no erro, naquilo que não é verdade. Muitas pessoas acabam acreditando nessa que não é verdade. Mas milhões acabam acreditando, graças a Deus, naquilo que é a verdadeira verdade, que é a ciência. Tá bom? Então, cuidado. Texto de opinião, ela tem que ser fundamentada, o argumento tem que ser fundamental. Então, quando você argumentar, você tem que ter fundamento. Não é só dizer eu acho, eu penso, eu quero, não. Tem que argumentar e argumentar com afirmações, com ideias práticas que convençam a outra pessoa, ok? Bom, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha importante pedir-me desculpas? Está lá no texto? Está lá dizendo, a reflexão. Por quê? Por que é importante pedir desculpa? Pedir desculpas é sinal de fraqueza? Acabei de falar. Pelo contrário, pedir desculpa engrandece você e melhora a sua imagem. Tá bom? Vocês já leram um artigo de opinião? Já, né? Porque vocês já estudaram isso. Onde ele é publicado? Qual a função desse tipo de texto? Qual tipo de assunto pode ser abordado em um artigo de opinião? Menor abandonado? Criança de rua? Covid-19? Vacina? Né? Trânsito? Violência no trânsito? Idosos? Certo? Violência contra a mulher? Então, são diversos assuntos que podem estar no artigo de opinião, que você pode dar também sua opinião a partir do momento que você lê o artigo. Artigo de opinião é comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão através do artigo de opinião. Então, assim, alguém publica um artigo de opinião, digamos, na revista Veja, tá? E aí eu vou ler esse artigo. Eu tenho a minha própria opinião sobre aquele artigo. Eu posso concordar ou posso discordar. Se eu concordar, eu tenho que apresentar meus argumentos por que eu estou concordando. Então eu vou concordar com os argumentos do autor daquele artigo. Se eu discordar, eu tenho que discordar com base em argumentos. Então eu tenho que contrariar através de argumentos, me contrapor aos argumentos que estão no artigo. Não é dizer só eu acho não, tá? Bom, o que é um artigo de opinião? Uau, que legal, né? O que é um artigo de opinião? E é legal mesmo. É um texto opinativo de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida, tá? Através de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos, etc. Então não é só dizer assim, o que você acha daquele artigo? Não, eu acho que está bom, é bom. Por quê? Não, porque eu gostei.
Não, e por que você gostou? Não, porque eu achei bom. Isso não é argumentar. Isso é apenas você ter uma pequena opinião sem argumentar. Tá? Então, quando você tem um artigo de opinião, você argumenta. Se você for a favor, argumenta. Se você discordar, também argumenta. Não é dizer só eu acho, não. Onde circula? Geralmente, o artigo de opinião circula em jornais, revistas e sites da internet. Hoje é muito comum você encontrar em sites, né? Jornais, basicamente a gente quase não vê mais. Os jornais, aqueles jornais escritos, agora estão na internet. Então, você tem mais aí a internet à sua disposição que você pode ler diversos artigos de opinião. Esse tipo de texto pode tratar-se de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discurso de autoridade para fundamentar o ponto de vista apresentado. Gente, quando a gente fala dado estatístico, é dizer um percentual, uma quantidade de um determinado público. Então, por exemplo, se eu for produzir um artigo de opinião, tá, sobre a Covid-19, provavelmente eu vou falar sobre as mais de 500 mil vidas, que nós completamos agora na sexta-feira passada, né, perdidas. Eu vou ter que comentar, tá? Eu vou ter que comentar sobre a questão da incapacidade das pessoas de seguir as normas de segurança. Muitas delas foram contaminadas porque não seguiram as normas de segurança. Muitas vieram a óbito porque não conseguiram seguir as normas de segurança. Muitas foram contaminadas porque tiveram que trabalhar e nesse trabalho acabaram se contaminando. Então eu vou ter que falar sobre isso. Então alguém pode me contra-argumentar. Dizer que não concorda, ele vai dizer por quê. Então ele vai dizer assim, não, eu provo que existe tantas pessoas, quantidade de pessoas, tá, que pegaram o Covid, mas não vieram a óbito. Então ele vai argumentar de alguma forma, tá? Ele tem que se opor à minha opinião dentro do artigo. O autor do artigo de opinião organiza a argumentação de seu texto utilizando elementos linguísticos argumentativos que sinalizam sua posição em relação ao assunto discutido. Isso é claro. Eu não posso falar sobre um assunto que eu desconheço. Então eu tenho que falar sobre um assunto que eu conheço, que eu tenho propriedade sobre aquele assunto. Opinião. O que é uma opinião? Maneira usada para julgar algo ou alguém, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. Parecer ponto de vista. Então, é o que eu penso sobre aquele determinado assunto. Aí vem isso aqui, ó. Olha para cá como é interessante. Está na cara que é um quadrado. Está na cara que é um quadrado. Aí o outro. Eu tenho certeza que é uma bola. E essa é a minha opinião. Então, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Como é que você vai chegar a um consenso? Com argumentos. Tá? Apresentando os argumentos necessários, um e o outro, para provar a sua teoria. Olha para esse desenho aqui e acompanha comigo. Deus, você acha justo um filho pagar pelos crimes do pai? Acompanha. Tipo, Jesus ser preso por causa do dilúvio? Claro que não. Cada um é cada um. Ele é pacifista, nem estaria de acordo com minhas decisões. Então, por que o homem já nasce pecador por crimes que o Adão cometeu? Está querendo ir para o inferno de novo? Te peguei. Então significou o quê? Ele não tinha argumento para defender a tese dele. Tá? Aqui ele argumentou e aqui ele não tinha argumento para se contrapor a ele. Tá vendo? Como um bom argumento acaba derrubando uma determinada opinião que você tem. Agora, geralmente outras pessoas não querem se convencer disso, né? Conclusão. O que é uma conclusão? Ato de concluir, de finalizar alguma coisa. Finalização, término, fim. O artigo de opinião chegou à sua conclusão. Então, o artigo de opinião, ele tem lá seu início, seu meio e seu fim. Você não pode terminar um artigo de opinião sem ter concluído ele plenamente. Ok? Não dá. Bom, os textos de opinião oferecem a oportunidade de interação entre autor e os leitores, por meio da argumentação que analisa e discute uma questão controversa, uma questão polêmica, com o objetivo de convencer, persuadir os leitores. Então, toda pessoa que publica um artigo de opinião, a intenção dele é
convencer os seus leitores do fato de que ele está correto, tá? É esse o principal objetivo de quem escreve um artigo de opinião. É convencer quem lê de que ele está correto. Ele que escreve o artigo está correto, tá? Aí você vai ter diversos leitores que vão concordar com ele e diversos leitores que não vão concordar com ele, ok? Só que quem não concorda vai ter que dizer por quê e argumentar por quê. E quem concorda, concorda automaticamente com os argumentos dele que estão ali no artigo de opinião. Características de um artigo de opinião. Texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais e revistas. Título do texto, geralmente polêmico ou provocador. Exige a variedade padrão da língua, ou seja, sempre você vai ter que ter cuidado com os cuidados em relação à escrita, à língua. Você não pode escrever qualquer coisa. Bom, artigo de opinião. Como é que ele é composto? Primeiro, introdução, a descrição do assunto que gera polêmica. Então, você vai dizer o que é o assunto. Se for pandemia, Covid, você vai dizer o que é a Covid, como ela se manifestou, como ela se manifesta, etc. Falar um pouquinho sobre ela. Desenvolvimento, que é a tese do autor, proposta ou posicionamento dele, tese contrária, atitudes contrárias, refutação, né? Ou das atitudes contrárias, argumentos a favor da tese do autor. E conclusão, fecha o texto e reforça a tese do autor, tá? Então, quando você desenvolve, você também está contrariando ou concordando. Bom, atividade afinal, o que é um artigo de opinião? Vamos treinar? Olha para cá, então, tá? Presta atenção, que agora é um desafiozinho curto, mas muito bacana. Ah, professor, mas não tem nada aí. Tem não, vai aparecer. E eu quero que vocês respondam junto comigo. Então, vamos lá. O gênero artigo de opinião, um texto predominantemente... Qual seria a palavra que eu vou colocar ali para completar? Pensa aí. O gênero, artigo de opinião, um texto predominantemente errado, será essa palavra? Vamos lá? Argumentativo, tá? Argumentativo, que circula principalmente em... Aonde? Acabamos de falar sobre isso. Em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos, tá? No caso da internet. O objetivo desse tipo de texto é convencer alguém a respeito de um determinado tema polêmico e de relevância social, tá? Artigo de opinião não pode ser artigo sobre, por exemplo, a capa de um livro, certo? Uma parte do meu notebook, uma folha de caju. Não, tem que ser algum tema polêmico. Ele difere-se, por exemplo, do editorial, pois este retrata um ponto de vista ou reflexão do editor. Como representante do jornal, revista, já o artigo de opinião reflete o quê? A ideia, a opinião do próprio autor que escreve o artigo. É um texto assinado que apresenta o quê? Assinatura e identificação. Eu não posso escrever um artigo de opinião e não me identificar. Não existe artigo de opinião anônimo, tá? Sem nome. Assinatura e identificação de quem escreveu. Normalmente acompanhada da fotografia. Eu vou escrever um artigo de opinião, vou botar a foto lindona lá do professor JJ. Do autor. Além disso, há informações do autor a respeito de suas o quê? Suas qualificações pessoais. Formado em quê? Trabalha onde? Tá? Por que eu escrevi o artigo? Sou formado em quê? Tá? E atuação profissional, as quais são importantes para dar credibilidade ao texto e ajudam a convencer o leitor sobre um dado ponto de vista a respeito de um assunto, mostrando que a pessoa que está escrevendo tem certo entendimento a respeito do tema. Beleza, né? Bacana a gente completar assim, né? Muito bom, tá? Você pode voltar lá e depois ver, tá bom? Vamos lá. Vamos conferir? Então, o gênero artigo de opinião, texto predominantemente argumentativo, que circula principalmente em jornais ou revistas impressas ou eletrônicas. Estamos fazendo uma revisão. O objetivo desse tipo de texto é convencer alguém a respeito de um tema polêmico. Olha só. Isso aqui é isso aqui. Só que aqui está completo. E aqui
a gente completou. Tá? Então, vamos lá. Argumentativo, confere. Jornais ou revistas, confere. Convencer alguém, confere. Polêmico, relevância social, confere. Ideia e opinião, confere. Assinatura e identificação, confere. Fotografia, confere. Qualificações pessoais com uma formação acadêmica, vamos lá, vê se confere. Opa, confere. E convencer, vamos lá, vê se confere. Convencer. Ponto de vista, vamos ver se confere. Ponto de vista, confere. A respeito de um assunto. Então, acertaram. Bacana, tá? Vamos lá, então. O que é um artigo de opinião, então? Recapitulando isso aí. Vamos tentar recapitular. É um texto opinativo de cunho argumentativo. Gente, imagina a sua mãe chegando para você e dizendo assim: olha, Carla, hoje você vai ter que assistir a aula do professor JJ. Aí você diz: mamãe, não vou assistir a aula não. Aí sua mãe pergunta: por que você não vai? Você tem que argumentar, né? E tem que ter um bom argumento. Ah, professor, mamãe, não sei não. Você não gosta das aulas dele? Certo? Você diz: não, mamãe, eu gosto de muito, vou assistir às aulas. Você está argumentando. Então você tem que ter bons argumentos para se contrapor a alguma coisa que sua mãe ou seu pai vai dizer para você. Tá? E esses argumentos tem que convencê-los. Não é só dizer assim: não, mas eu acho que eu vou fazer isso, isso, isso. Não, tem que convencer. Ok? Trata-se de um gênero cuja opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos. Comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos, etc. Então, no momento que você estiver numa sala de aula e algum colega chegar para você e falar sobre um determinado assunto, dessa opinião, você pode se contrapor, mas você não pode dizer assim: não, eu acho que está errado. Por que está errado? Não, porque está errado. Mas por que está errado? Não, porque está errado. Eu não quero saber disso aí, não. Isso é argumento? Não. Certo? Isso é achismo. Um artigo de opinião tem que prevalecer o argumento, que é aquilo que vai convencer o leitor. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Quando você deparar-se com um artigo de opinião, você já sabe que tem que ter um argumento que convença você. Beleza? Bom, gente, o nosso desafio hoje, ele tem uma coisa bem interessante. Você vai fazer a leitura do texto, vou já apresentar o texto para vocês, e completar o quadro que vem logo abaixo com as informações solicitadas. Calma, o texto eu vou já apresentar aqui, tá? Então, o texto é esse aqui, ó, tá? O que você vai fazer? Ler o texto e completar o quadro que vem logo abaixo com as informações que a gente está pedindo. Então, vamos lá ver o texto. Acompanha comigo a leitura. A infância não pode esperar, a criança não trabalha. O Brasil tem cerca de 1,8 milhão de crianças, ou seja, 1.800.000 de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Enfrentar o problema exige políticas integradas com foco na redução das desigualdades sociais e combate à pobreza. É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolates no bar e que um adolescente vigie seu carro enquanto você sai para celebrar o também Dia dos Namorados. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua de 2016, o Brasil tem cerca de 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizando um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta, de combate. A Constituição Federal de 1988 afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse texto você vai encontrar nesse site aqui, ó. Tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Atividade. Você vai preencher essas informações que estão pedidas, a partir dessas perguntas, com base no texto. Então, qual é a primeira pergunta? Suporte. Onde o artigo de opinião foi publicado, vinculado e o nome da seção. Vamos voltar lá? Opa, olha aí. Onde é que ele foi publicado? Epa, dei a dica. Qual o título do texto? Quem é o autor? Será que tem autor? Vamos lá. Tem autor? Vai saber. Quais outras informações sobre o autor aparecem no texto? Onde elas aparecem? 4. Qual o tema abordado nesse texto? 5. Que ponto de vista o autor defende? 6. Que justificativos e argumentos ele usa para defender essa ideia, essa tese? 7. Vocês concordam com esse ponto de vista? Então, você vai preencher essas lacunas aqui, ó, esse lado, de acordo com a pergunta, usando o quê? O texto. Tem nada difícil, tá? O desafio é esse, tá bom? Então, você vai ler e vai responder esse quadro aqui. Tudo bem? Nada difícil. Gente, encerramos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aposto como vocês gostaram, tá bom? Não esquece, se perdeu alguma aula, evidentemente, faltou conexão em casa, sei lá, faltou energia, tal, tá assistindo pelo celular, não tem internet, tal. Então, pede o link lá do seu professor para que você possa assistir a aula a hora que você quiser, o dia que você quiser. Só não pode perder essas aulas, porque elas são muito importantes. São revisões de assuntos que vocês já viram, tá bom? Então, nada de perder a aula do professor JJ. Tudo bem? Beleza? Lembrando, cuidado com a pandemia, ainda está por aí, o bicho-papão está por aí, chamado pandemia. Então, muito cuidado. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, um abraço.